E aí pessoal, tudo bem? Antes de iniciarmos o nosso vídeo, deixa o seu joinha e compartilhe. Queria agradecer bastante a enxurrada de elogios, o apoio, de muitos amigos. Quero dizer que estou muito grato, muito agradecido mesmo. Queria falar que nessa saga que eu estou falando sobre oculto e profundo das emoções fraternais, esse vídeo é uma terceira parte. Por quê? Porque aqui também nós vamos falar sobre as divisões do amor, Está ligado ao amor ágape, o amor fraterno, o amor eros, o amor filos e o amor próprio. Numa dessas áreas, menos na área ágape, a gente sofre abalos que pode acarretar, não é uma cicatriz, mas um rombo muito grande nas suas emoções. E isso é inevitável na vida de qualquer um. Mas o que não é inevitável é você não se preparar. Você pode se preparar, sim, para toda a onda de adversidade na sua vida. E para isso nós temos que buscar sabedoria e conhecimento. Tudo bem? Hoje eu vou estar ministrando em Tiago 1,27, onde fala assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. A Bíblia aqui, ela mostra claramente sobre os cuidados que temos que ter com os órfãos e as viúvas, a ponto de declarar que essa é a verdadeira religião. Mas por que diz? É aqui que nós vamos ministrar sobre perda, mas não é uma perda qualquer, de um namorito, ou uma perda de um bem material, é uma perda de uma amplitude grande, enorme, uma perda que nós vamos chamar de mutilação emocional. O que se trata dessa mutilação? Nós podemos especificar com uma pequena historinha. Simbolizamos um sujeito bastante ativo nas atividades físicas, seja um surfista, um skatista ou um ciclista, pessoas assim desse naipe. Sofre infelizmente um acidente e quando ele acorda numa cama do hospital descobre que vai ter que amputar a perna. A gente nunca sabe a sensação de uma experiência até quando a gente passa por ela, mas a gente pode ter um pouco de empatia e pelo menos ter uma ideia. A gente vivemos uma vida inteira com as pernas e já de uma hora para outra nós recebemos um diagnóstico que a gente vai ter que se livrar de uma delas e se adaptar com essa nova realidade. Como é que fica a cabeça de um sujeito desse? Eu já vi história na internet de pessoas que no início realmente deram depressão, mas com o tempo foram fortes, foram resilientes e conseguiram se adaptar com a prótese e hoje convivem normalmente em sociedade. Em alguns casos é possível superar esse tipo de mutilação. E já na mutilação emocional, é possível ter adaptação? É possível ter sucesso nisso? Ora, se focarmos com toda a nossa certeza, nossa fé, os nossos gastos da nossa vida no alvo certo que é Cristo, eu te digo, tem solução. Tudo tem solução quando colocamos Deus como alvo de nossas vidas, das nossas dores, de nossas perdas. E é por isso que a Bíblia cita essa importância dos órfãos e das viúvas, como está escrito aqui em Tiago 1,27. Órfãos e viúvas, elas têm esse mesmo sentimento de perda. Cara, uma criança que vem ao mundo e que não conheceu os seus pais, porque também na internet tudo que passa é coisa inacreditável. Criança que é deixada no pleno lixo e vai para um orfanato ou vai para a mão de alguma pessoa, essa criança cresce, descobre a sua história e ela fica sem uma identidade.
quem eram meus pais, por que fizeram isso. Na verdade, começa a encher vários pontos de interrogação. E essas dúvidas vai corroendo a sua alma. E algumas pessoas que não conseguem administrar essas emoções bruscas, que acaba se tornando facada na sua alma, alguns não sabem se comportar e gerenciar essas emoções, se tornam agressivas ou então retraídas demais. Então a gente tem que saber lidar com essas pessoas de forma mais compreensíveis. O mesmo caso, as viúvas carregam esse sentimento de amputação emocional, porque foi lhe tirado o seu parceiro ou a sua parceira, e aquele luto parece que nunca acaba, e aquele luto parece sempre permanente. Eu tive o privilégio de ter uma amizade maravilhosa, uma irmã, não vou citar o nome, porque também não pedi autorização à pessoa, e eu surgi bem no início em que ela tinha perdido o marido dela. E toda vez que eu visitava ela, chegou um tempo que eu comecei a morar bem debaixo do teto dela. A conversa dela sempre era a mesma coisa. O marido dela, ela sempre tinha alguma coisa para falar do marido dela. Aquilo pesava meus ouvidos, mas Deus ministrava, escuta. Porque isso está sendo cura para ela, ela quer liberar, ela quer falar. Então seja um bom ouvinte para essas pessoas que estão apontadas, porque elas precisam jogar para fora essa dor da perda. E aí eu escutava demais essa senhora e eu fico muito feliz de alguma forma eu ter sido um canal de Deus. Às vezes você não precisa fazer muito para essas pessoas, ou apenas se emprestar seus ouvidos constantemente, mesmo que ela seja repetitiva, tocando sempre na situação daquela dor. Ou se pode abraçar. É o que nós podemos fazer. Porque tem momentos na nossa vida que a gente vai precisar de pessoas que nos emprestem seus ouvidos ou de pessoas que emprestem seu colo. Todos nós um dia vai passar por uma situação semelhante. Um dia nós vamos perder alguém muito especial, seja um amigo. O pai e a mãe não vai virar a estátua de sal, um dia eles se vão. Então um dia a gente vai ficar com aquela mutilação na alma. Então hoje você cuida, mas um dia você vai ver que você também será cuidado. Mas se não for, e se não acontecer, não espere nada do homem, espere de Deus. Quando você for fazer algo para alguém, não espere recompensa, como diz em Provérbios. Espere simplesmente Deus, porque sempre haverá um galardão para esses que fazem com todo amor, com toda gratidão, em nome do Senhor. Nunca se esqueça disso. Também diz em Tiago 1,27 que essa questão de cuidar dos órfãos e das viúvas é como se fosse a religião que Deus aceita. Quando a gente fala de órfão, essa parte do órfão eu quero enfatizar mais porque nessa minha jornada de vida eu tenho encontrado dois tipos de órfãos e eles têm que ser falados aqui neste momento. Nós temos o órfão dos pais presentes e temos órfão de pais ausentes, que eles nunca conheceram. É claro que esse dos pais ausentes, o rombo emocional é maior, mas não quer dizer que ainda também não tenha rombo para aqueles filhos que têm os pais ali presentes, mas é como se não estivesse. É como se os pais não ligassem, não se importassem. É muito estranho isso, mas o que ele fala é verdade. Infelizmente, existem muitos órfãos aí de pais vivos que precisam muito do nosso abraço e que precisam muito nos ouvir, né? E às vezes a gente não pode ficar culpando os pais, às vezes a vida trata de fazer esses pais trabalhar arduamente para trazer o pão de casa. Mas tem alguns casos que realmente são negligência dos pais mesmo com esses filhos. Esses órfãos de pai vivo, eu nunca vi um resultado promissor, nunca vi. A todos que eu acompanhei e assisti, o trajeto não foi muito agradável, porque quando os pais ficam ausentes, o mundo lá fora cuida, e não cuida desse jeito legal. Às vezes leva para o caminho da droga, de uma vida promíscua, né, de escravidão, seja na prostituição,
Na verdade, tem um banquete variável que o mundo apresenta para esse jovem, esse adolescente em que os pais não estão atentos. E é muito triste. Em alguns casos, Deus se apresenta e resgata. Mas Deus se apresenta através dos instrumentos. Quem são os instrumentos? Somos nós. Vamos fazer igual ao Isaías. Eis-me aqui, Senhor, usa a mim. Né? Então, vamos cuidar das nossas viúvas, dos nossos órfãos. Vamos zelar, porque essa é a verdadeira religião. E só se limita aí? Não. Toda pessoa que tem alguma mutilação emocional precisa do seu cuidado, precisa do seu abraço. Às vezes você não é eloquente no falar, não tem as palavras adequadas para amenizar aquela dor, mas você tem um abraço. Às vezes você só pode ficar do lado da pessoa em silêncio. A sua companhia já vai ser de grande ajuda ali. Tenha certeza que sim. E aqui no final de Tiago 1,27 fala: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O que quer dizer essa parte? Não se deixar corromper pelo mundo. Tem uma referência em Mateus 24:12 que diz que o amor de muitos se esfriará. Essa é a intenção do mundo. De que você quebre essa corrente fraternal, ágape, essa energia de amar as pessoas, porque o amor é a verdadeira energia que cura, que resgata, que traz, que tira o homem do mutuo e torna ele príncipe novamente. Porque o que levou um príncipe a se tornar um moribundo foi a falta, foi a ausência de amor. E o que pode resgatá-lo é o amor que o torna de volta. Então, no final dos tempos, como diz em Mateus, as pessoas vão se tornar muito orgulhosas, muito egoístas, muito frias. Elas vão estar mais sensíveis em questão de amar mais a si mesmo, em amar seus prazeres. O homem sim vai estar mais propício a ser egoísta em questão do amor. Então, essa é a palavra que declaramos hoje. Amar. Ame o seu próximo. Seja um canal de cura, de bênção através desse mecanismo poderoso. Bem, então foi enfatizado que a verdadeira religião que Deus ama é aquele em que você abraça os mutilados emocionais, aqueles que vão carregar para o resto da sua vida um pedaço que lhe falta. Então, sabemos que nós temos que cuidar uns dos outros, temos que sermos empáticos, porque a gente não sabe quando um dia nós vamos estar numa mesma situação, igual ou semelhante. Agora eu quero apontar dois sujeitos em exemplo na palavra de Deus, aonde eles não são apenas exemplo, mas eles dão aqui a resolução de como saber ministrar essa mutilação com honra e com eficiência. Vamos lá? O primeiro exemplo nós vamos encontrar em 2 Reis 4, do 8 a 38. O que fala lá nesse 2 Reis 4? Fala de uma história de uma sulamita. Sulamita é uma mulher, era da cidade de Sumém. E resumindo a história dela, ela acomodou um profeta e seu acompanhante, o profeta Eliseu, em sua casa. E ela os tratou tão bem, que lhe foi questionada: o que queres que fazemos por você? Você foi tão legal com a gente. Então, diante desse tratamento, o profeta profetizou que ela iria ter uma gravidez, mesmo na velhice. E de fato essa gravidez ocorreu. E essa mulher que antes era estéril teve seu primeiro filho. Só que no decorrer dessa história aconteceu que o menino apagou, o menino morreu. E aí essa mulher ficou triste e
pegou algumas coisas e foi a caminho do profeta, que pelo que aparente estava em outra cidade. Ela pegou seu jumentinho e junto com o servo foi a caminho ao encontro do profeta Eliseu. E nesse trajeto sempre aparecia alguém para perguntar a ela como ela estava, como estava o marido, como estava o filho. E ela respondia: estão super bem. E isso era sempre a mesma resposta que ela dava a todos que lhe questionavam como é que ela estava. E ela não deixava transparecer a sua retaliação emocional naquele momento. E assim que ela avistou o profeta, ela correu ao seu encontro e lhe abraçou as pernas. Então o profeta compreendeu que algo de errado ali havia. Quando ele tomou ciência, no decorrer da história, o próprio Eliseu foi lá e, usando o poder de Deus, trouxe a vida dessa criança novamente. A Sulamita aqui é um exemplo gratificante sobre todas aquelas pessoas, de alguma forma, que têm uma retaliação emocional. Saiba que Deus, Ele é o teu sustento. Assim como uma árvore, ela só se mantém em suas copas grandes, esverdeadas, lindas e maravilhosas, porque tem uma raiz profunda, forte e vigorosa. A própria palavra nos instrui que Cristo é a oliveira e nós somos os ramos, que nós temos que ser injertados. O galho tem que ser injertado na oliveira e que a gente tem que ser nutrido da seiva de Cristo, para que a gente possa nos tornar firmes e fortes. Porque a pessoa que está mutilada emocionalmente por uma perca de um tamanho grandioso, ela perde suas raízes, ela enfraquece, ela morre aos poucos, ela definha, porque ela está tão apegada àquilo que se foi. Mas quando ela direciona aquela perca em Cristo, e ela começa a se alimentar em Cristo, quando ela se vê que era um galho fraco, frágil, e ela diz: não, agora eu vou mudar essa situação, eu vou me enxertar na oliveira que é Cristo e me alimentar dele, ela sempre vai saber que aquele lado especial dela que não está mais se foi, mas que Deus vai lhe dar base, sustento, raiz, fortemente, para conseguir passar por esse trajeto na vida dela de forma mais feliz e abundante. Não poderia deixar de mostrar que a história da Sunamita fosse um exemplo para nós neste momento. Quem é o segundo exemplo que possa nos configurar um resultado amplo sobre essa questão de mutilação emocional? Ora, nós temos Jó. Em primeiro Jó, já falar coisas grandiosas. Mas antes de eu ler aqui sobre o primeiro Jó, vamos falar um pouco da história de Jó. Ora, Jó ele foi tentado pelo inimigo. O inimigo falou para Deus: ora, aquele homem te adora, jejua, aquele homem faz culto de ação de graça, porque tudo lhe convém. Ele é um homem de renome na praça, ele tem uma boa posição social, ele tem muitos bens financeiros, é o mais rico da região, ele tem uma família maravilhosa, ele tem uma saúde intacta, ele tem isso, ele tem aquilo, mas eu te digo, se eu tirar tudo isso dele, será que ele continuará te adorando? Ou não foi que Deus permitiu que o inimigo foi lá e tocou em todas as amplitudes do amor dele, voltando aqui às ramificações do amor. O inimigo tocou no amor Eros, que afetou a relação dele com a esposa, que a esposa dele falou assim: amaldiçoe esse seu Deus e morre, porque a esposa dele viu que o próprio marido era um cara tão abençoado, de uma hora para outra se tornou um cara tão amaldiçoado, que ela lançou essas palavras para o seu marido. E a situação conjugal se definhou. Foi uma área que o inimigo entrou. Qual foi outra área? Na área fraternal.
A casa de Jó era uma casa muito cheia, muito aconchegada, de muitos amigos. Quando o Jó caiu na desgraça, os amigos sumiram, porque os seus amigos verdadeiros estão em todos os momentos, seja no momento da bonança ou seja no momento da escassez. Aonde mais Jó tocou, aonde mais o inimigo tocou na vida de Jó, tocou na vida financeira, na vida profissional, mas só teve 2 ângulos que o inimigo não tocou, que foi no amor ágape e no amor próprio. Foi 2 áreas que o inimigo não tocou, e as 2 áreas onde a Bíblia diz que seguindo esses 2 mandamentos está cumprindo toda a lei, né? Quando você se ama e quando você ama o próximo, quando você ama a Deus. Foi esses 3 requisitos que Jó abraçou e que o inimigo não tocou. O inimigo tocou em todas as outras áreas, mas no amor próprio Jó não tocou na questão dele estar sempre com Deus, não conseguiu atingir isso. Então Jó, ele tinha, era várias motivações, porque todos os filhos de Jó morreram soterrados, a casa caiu em cima dos seus filhos, todos morreram. Jó tinha muito motivo, né, para se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa revoltada, uma pessoa triste ou uma pessoa retraída, seja lá qual a emoção, o efeito da emoção colateral. Mas não, só se manteve firme e forte. Olha as qualidades que a Bíblia cita deste homem, exemplo sobre nossas vidas. Em 1 Jó fala: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Aqui está o segredo para que a gente passe por essa vida. Ixi, meu filho, você que é novo, passarem novo, pode ter certeza que haverá pedradas, flechadas, chutadas, agressões verbais, infelizmente até física pode acontecer na sua vida. E isso tudo vai te afetar por dentro. E como é que você vai conseguir reciclar todo esse lixo de opressão, retaliação, em que o mundo criou cenas e te arrebentou por dentro? A partir do momento que você se torna uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que se desvia do mal, está sempre voltada a Deus, sabe que a todo instante, a todo momento, o Espírito de Deus está pronto para ministrar na tua alma, para te fazer forte, para te fazer valente, para não fazer com que você olhe suas feridas e se veja como um coitadinho, mas que você tenha orgulho delas como um guerreiro, que vê as suas marcas como um troféu. Você é um guerreiro na mão de Deus. Não faça com que suas feridas se tornem o seu túmulo, mas faça com que as suas feridas se tornem medalhas de honras. Foi assim que Jó está mostrando para nós o resultado, né? Mostrando para nós a fórmula do sucesso. Ele mesmo com muita retaliação, com a falta dos amigos, a família sumiu, a família foi tragada, sua saúde foi tocada, mas ainda ele prevaleceu em Deus. Nenhum mal, seja físico, nenhum bem material que foi tirado e nenhuma retaliação emocional foi o suficiente para Jó renegar a Cristo. É isso que nós temos que fazer. Não importa como a vida vai nos atrocidar, pode nos virar do avesso, mas o resultado é: não reneguemos a Cristo em um momento, porque Ele é a certeza da nossa vitória, sempre será. Então você se pergunta: mas eu não tenho essa natureza de Jó. E quem diz que Jó, se a gente fosse questioná-lo, ele ia dizer: eu também não tenho, mas no processo eu aprendi a ser. Eu quero dizer que não é antes da luta, é no ato da luta
é que Deus vai nos moldando, vai trazendo as qualidades que estão adormecidas dentro da gente a se aflorar, vai fazer com que elas se revelem. E esse soldado que está oculto dentro de você vai se revelar. Aprenda a perdoar mais, a ser mais leve na vida, a não levar tudo como um peso, como um martírio. Ai, me fizeram isso, me fizeram aquilo. Para de agir como vítima o tempo inteiro. Ria mais e lamente menos. E tu vai ver e vai aprender também que essa retaliação emocional, essa perda que você teve, ela é significativa, mas sabe que Deus quer entrar dentro desse seu vazio, junto com você, Ele quer te fazer forte e superar toda essa situação. A gente só consegue ser inabalável quando a gente coloca o autor da vida dentro da gente. Então nada nos abalará quando Deus habita no seu verdadeiro templo, que somos nós.